várias frentes como objetivo, né? Mas o principal deles, eu acho que foi o que a gente conseguiu, foi testar esse método ABC, que foi criado pelo Instituto Canadense, pelo ICRON e pela Agência Holandesa de Patrimônio, para coleções, para edifícios históricos. A gente conseguiu testar esse método em edifícios históricos, o que foi um super avanço e até uma contribuição para o desenvolvimento do método na sequência, uma vez que a gente estava trabalhando com um consultor que era uma espécie de parteiro inseminador, né? Porque ele já tinha trabalhado na elaboração do método e agora estava trabalhando como consultor nesse projeto, também tendo um feedback desses resultados. Pode passar. Isso eu já falei, a norma australiana também, pode passar. Bom, e essa metodologia ela é composta de 2 etapas contínuas, uma de comunicação e consulta e outra de monitoramento e revisão de medidas, e 5 etapas sequenciais: estabelecimento do contexto é a primeira etapa, identificação de riscos, análise de riscos, avaliação de riscos e tratamento de riscos. Então, hoje eu também falava com os meus alunos que é muito importante para quem trabalha nessa área dominar essa terminologia, né? Porque a gente está importando uma série de conceitos e isso tem que ser, vamos dizer assim, contrabalançado com aquilo que a gente entende das palavras que a gente fala no nosso campo, né? Tem um trabalho primoroso da professora Silvana Bojanowski sobre essa questão terminológica, o que é conservação preventiva, o que é conservação, o que é restauração, o que a gente precisa arrumar. E no gerenciamento de riscos também, que é uma ferramenta que vem sendo já utilizada por outras instituições, o IBRAM tem uma cartilha, a Biblioteca Nacional também, a Fiocruz está fazendo um projeto de fôlego nesse sentido, é preciso a gente entender o que é análise, o que é avaliação, né? Quais são essas etapas. Então, eu vou tentar mostrar rapidamente um pouquinho, pode passar? Bom, o estabelecimento do contexto é quando você caracteriza e atribui o valor da sua coleção. Isso para a Casa de Rui Barbosa, que é uma instituição deste tamanho, que tem um acervo bem pequeno, foi uma super tarefa. Porque embora a gente tivesse tudo em banco de dados, todo mundo tivesse tudo organizado, a gente nunca tinha tido a experiência de falar intersetorialmente, né? Se você perguntar à chefe do arquivo na Casa de Rui Barbosa qual é o documento mais importante, ela sabe. Se você perguntar à chefe da biblioteca qual é o livro mais importante, ela sabe. E a chefe do museu é a mesma coisa. Mas se perguntar para todo mundo ao mesmo tempo, e daqui, qual é a peça mais importante que é da instituição? E era muito difícil atribuir esse valor. O que vocês acham? É o Bens ou é a Constituição manuscrita republicana? Eu não sei. Não consegui matar essa charada. E no nosso caso, então, a gente resolveu criar 3 categorias de valor, considerando esse contexto da instituição, e é por isso que é interessante a adaptação desse plano à nossa realidade, que foi assim: os itens que pertenceram ao Rui Barbosa, do Bens às escovas de dente, tem um valor máximo. É a coisa importante que a gente precisa preservar. Se a gente tiver que escolher sair correndo com as coisas mais importantes da casa, são as coisas do Rui Barbosa, ponto. Isso ninguém discutiu. Se é o Bens ou se é a Constituição Republicana, não sei. Mas, enfim, isso foi uma coisa que nos ajudou. Numa outra categoria, coisas que são tão importantes quanto as coisas do Rui Barbosa, mas que não foram do Rui Barbosa. Então, o acervo do Vinícius de Moraes, por exemplo, as cartas do Carlos Drummond de Andrade. Enfim, não é Rui Barbosa, mas é almoço, né? Então, vamos lá. E os demais itens do acervo, que ficou uma coisa muito pouca, mas que não pertencem, que não são coisas tão expressivas, mas que fazem parte do nosso acervo. Pode passar. E chegamos a um acordo também, na hora de distribuir numericamente esse valor, que o grande valor que a Casa de Rui Barbosa tem é de estar tudo junto. Não é? Porque se a Biblioteca do Rui estivesse na Biblioteca Nacional, se os documentos estivessem aqui, se o jardim fosse uma praça, se a casa fosse do IBRAM, se os pesquisadores estivessem na UFRJ, enfim, se não fosse tudo junto e misturado naqueles 9 mil metros quadrados, não teria o valor que tem.
né? O valor é justamente a gente poder ter esse patrimônio todo junto, no mesmo sítio, e poder trabalhar com ele de maneira consistente. Então, cada parte, dentro desse contexto, cada parte tem o mesmo valor. Então, o museu tem o mesmo valor que o arquivo, que a biblioteca, que o arquivo museu de literatura, que as edificações históricas, que o jardim. Parece óbvio isso, né? Demorou uns 6 meses para chegar a essa conclusão. Pode passar. E fizemos também uma coisa muito, assim, uma contribuição para esse método, que é justamente na categoria Museu Casa, avaliar os móveis dentro dos objetos onde eles estão expostos. Porque isso é diferente de um outro tipo de museu, né? Eu não posso colocar os móveis da Biblioteca do Rui no quarto, não posso botar os móveis do quarto na sala, não posso botar os sofás na cozinha, não é verdade? Eu tenho ali já uma forma de exposição que está definida. Então, esse trabalho também avaliou cada unidade espacial da casa como um elemento de avaliação de risco conjunto, tanto para o edifício quanto para os móveis. Pode passar. Ai, eu estou ruim no tempo, né? Me avisa aí. E aí fizemos milhões de levantamentos para poder chegar a esses números. Pode passar. Tanto dos revestimentos quanto dos elementos construtivos. Pode passar. E na identificação, num primeiro momento, a gente chegou a identificar 81 riscos. Esse é um exercício muito interessante, porque mostra mesmo que essa questão do risco é influenciada pelo contexto que você está vivendo naquele momento. Vocês se lembram, nós fizemos isso quando caíram os prédios na Cinelândia. Então, um dos riscos que a gente achou era que algum prédio em Botafogo podia cair dentro do jardim. Imagina, todo mundo achava que isso era, que podia acontecer. Hoje em dia isso foi descartado. E na segunda, numa classificação preliminar, então, trabalhamos com 20 riscos de maior potencial aparente. Pode passar. Através dessa sistemática, né, que se identifica os riscos a partir dos agentes de deterioração, que eu não vou falar aqui, senão vou me estender muito, pode passar. E através dessas camadas de invólogos, como eles chamam na metodologia. O que dá uma visão sistêmica muito grande, né? Porque você avalia desde o sítio até o tipo de material que está acondicionando um determinado objeto. Pode passar. Na análise de riscos, então, é que vem o nome desse método, né? Sistema ABC. Você considera, por os eventos, com que frequência ocorre o dano, para processos contínuos, com que rapidez o dano se acumula, qual é a perda de valor em cada objeto afetado e qual a fração do valor total do acervo que corresponde aos objetos afetados. Esse é um trabalho muito complexo porque nem todo mundo domina estatística, matemática, nem consegue entender isso, né? Quer dizer, eu acho que esse é um sistema bem completo, mas infinitamente complexo, e nem todas as instituições talvez tenham condições de contratar uma consultoria para fazer. Tanto é que eu e a Carla Coelho, que trabalha na Fiocruz, que foi já da Casa de Rui Barbosa, nós temos uma proposta que um dia a gente vai consolidar, que é de simplificar um pouco esse método, já que eu fiz na Casa Rui e ela fez lá na Fiocruz, para tentar ficar acessível para as instituições de uma maneira melhor. Pode passar. Bom, então, dentro dessa escala de magnitude, né, você consegue chegamos a 3 riscos de prioridade extrema, 10 riscos de prioridade alta e os outros riscos foram de prioridade média ou baixa. Pode passar. Na etapa de avaliação, a gente chega às magnitudes, pode passar. E o tratamento é justamente quando você define o que fazer com cada um desses riscos para mitigar, né? Pode passar. Existem 5 estágios de controle, isso também já é uma coisa conhecida de quem é do campo da preservação: evitar, bloquear, detectar, responder e recuperar. Pode passar. E a etapa de comunicação e consulta, que é fundamental para que você tenha sempre o respaldo, né, das equipes e das pessoas envolvidas no processo. Pode passar. Bom,
Nos riscos de prioridade extrema, por exemplo, existe esse aí, incêndio de grandes proporções, como no seu caso. É o nosso maior risco, né? E esse risco é comum em todas as casas históricas que têm a estrutura da Casa de Rio Barbosa, né? Então, com esse trabalho, por exemplo, o diretor executivo, que não é conservador, conseguiu convencer o setor de planejamento do INCE a dar os recursos que a gente precisa, e nesse momento a gente está fazendo um projeto para a revisão de todas as instalações elétricas para mitigar esse risco. Não significa que não vai poder ter incêndio depois que tiver a reforma da instalação elétrica, mas com a instalação elétrica reformada e atendendo às normas atuais, esse risco diminui. Ele não vai ser talvez mais o risco de maior amplitude. Tá? Em relação ao risco alto, por exemplo, que é a biodeterioração dos elementos construtivos, a gente também já fez uma campanha e uma manutenção regular dessa questão dos mosquitos, dos térmicos, né? E o desmoronamento do prédio vizinho ficou então com essa prioridade bem baixa, porque realmente isso era o nosso medo na época. Pode passar. Bom, e o plano então acabou não sendo totalmente concluído por conta dessas descontinuidades de financeiros, mas a gente tem uma equipe que foi treinada durante esse processo e que está dando continuidade a essa visão, vamos dizer assim, de trabalhar com a conservação preventiva, tendo o gerenciamento de riscos como ferramenta. Então, ninguém discute se o papel de parede está rasgado na sala A ou se precisa trocar o revestimento do sofá na sala B, ou se a estante não está tão bonita na sala de leitura, porque o que a gente precisa fazer primeiro, agora, é resolver o problema do incêndio no museu, ponto. Né? Então, isso dá ao nosso trabalho muita visibilidade do ponto de vista institucional e também a gente consegue criar uma escala de valores que, nesses tempos confusos, né, que as gestões estão mudando assim de forma um pouco assistemática, você fica com aquele documento, olha, é para fazer isso, você quer pintar a fachada, você quer fazer outra coisa, tá, problema seu. Entendeu? Porque você também fica com a situação controlada do ponto de vista técnico. Pode passar. Bom, então, isso é um pouco marketing, mas de fato esse trabalho foi uma iniciativa pioneira. Primeiro fizemos na Casa Rui, depois o que foi feito na Fiocruz e no Arquivo Nacional. A gente tem, então, essa expertise, né, de lidar com esse método. Pode passar. E, mais recentemente, eu tive discutindo esses métodos de gerenciamento e de avaliação no campo mais restrito dos museus casas, de uma forma mais sistemática, e a gente acha que consegue, com o que a gente fez até agora, criar, estamos tentando, né, criar um protocolo que seja de conservação preventiva e gerenciamento de riscos para Museu Casa no Brasil. Então tá. Obrigada. Professor Marcelo Lima, para a sua fala. Boa tarde. Eu estava me remoendo com a sua fala, porque é maravilhoso e vai contra tudo que eu vou falar. Né? Eu vou explicar por quê. Eu gostaria de parabenizar o Arquivo Geral da Cidade pelos 125 anos, agradecer o convite para participar desse evento. Eu acho que, com exceção da Casa do Rio Barbosa, que tem promovido eventos, né, rigorosamente, a gente tem uma carência nessa área. Eu falo isso porque semana passada nós produzimos o primeiro encontro de segurança de acervos culturais
O evento foi um sucesso e a Beatriz participou, o Ivan, enfim. E agora eu sei o quanto é complicado e trabalhoso a gente promover um evento. Então, Beatriz, mais uma vez, parabéns. Quando eu recebi o convite, eu fiquei super calmo. Até receber, né, escrito o nome das pessoas que estariam aqui.